Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! Agora em agosto, o governo provisório do presidente interino Michel Temer completa 90 dias. Já estamos na metade dos 6 meses dados ao Senado, pela Constituição Federal, para julgar a presidente afastada Dilma Rousseff. Pois é exatamente para fazer uma avaliação da gestão interina que a gente recebe hoje, aqui no Palavra Aberta, o deputado Adelmo Carneiro Leão, do PT de Minas Gerais. Olá, deputado. Bem-vindo à Palavra Aberta. Muito obrigado. Eu quero começar com uma metáfora, e os mineiros entendem muito bem essa realidade, Juliano. Há mais de 9 meses, lá em Minas Gerais, ocorreu uma grave ruptura de uma barragem, chamada Barragem de Fundão, em Mariana, que provocou um desastre enorme. Na realidade, não provocou, não é o termo correto. O termo correto é que está provocando o desastre. Continua. É um desastre continuado, sucessivo, que causou enormes prejuízos, que consumiu vidas, que comprometeu o Rio Doce quase que por inteiro, os ribeirinhos, pescadores, né, comunidades inteiras. Não foi o desastre de um dia de novembro, um desastre continuado 9 meses seguidos. Esse é um desastre de proporções muito maiores que está acontecendo no Brasil, a ruptura institucional. A ruptura, um golpe contra o Estado Democrático de Direito e de Justiça. Lamentavelmente, quem serão os ribeirinhos, os pescadores, o povo da margem, aqueles que sofreram, que foram atingidos diretamente por esse desastre na lógica do golpe parlamentar, do golpe institucional? Fundamentalmente a classe trabalhadora. Não estou dizendo categorias de trabalhadores, é a classe trabalhadora por inteiro, e eu tenho chamado a atenção da população, das pessoas, dos trabalhadores e trabalhadoras, para atentar contra isso, principalmente aqueles mais pobres. Os mais organizados têm mais poder de fogo. É legítima a luta de categorias, mas a luta que tem que se fazer na lógica do Estado Democrático de Direito é a luta de classe, do ponto de vista de sociedade. Eu não estou colocando aqui só aqueles que têm carteira assinada, todos os que trabalham para o desenvolvimento desse Brasil. Todos nós, brasileiros, estamos prejudicados com esse golpe. O mais grave prejuízo é contra o Estado Democrático de Direito, é contra contra a democracia e contra os direitos dos trabalhadores. Agora mesmo nós estamos vendo. Eu vou colocar aqui alguns dados que dá para a gente, para a população, imaginar o que está acontecendo. Por favor, deputado. Nós vamos tomar, por exemplo, no setor de saúde, que há muito tempo há uma luta em favor da saúde como direito fundamental da pessoa, da sociedade, e o Estado como seu provedor. E a área do senhor que é médico, né? Nossa área. Tivemos conquistas importantes, desde os anos 70, os anos 80, a 8ª Conferência Nacional de Saúde, depois a Constituinte, a Constituição Brasileira, onde que isso foi firmado, consolidado, a Lei Orgânica da Saúde, a lei que trata da participação do controle social, extremamente importante. Depois, o que foi colocado na Constituição em 2000, que foi definir valores mínimos para aplicação no setor de saúde por parte dos municípios, dos estados, da União. Criação do SUS. E a União, criação do SUS. E a União, que tem a maior responsabilidade, porque ela tem mais recursos, nunca cumpriu com o valor que deveria, compatível com a sua responsabilidade. Sempre foi um pouco a menos. Estabeleceu o mínimo para os municípios, que hoje aplicam muito mais do que esse mínimo, até pela pressão social direta feita sobre prefeitos, secretários de saúde, ali que está acontecendo o problema, não há pressão direta, inclusive muitas ações judiciais que deveriam recair sobre o Estado, sobre a União, vai diretamente para o município, para o secretário de saúde para cumprir, senão vai ser preso. Os estados que também têm que cumprir com o mínimo constitucional, e lamentavelmente isso demorou, e finalmente a União. Que não chegou a fazer. Não chegou a fazer. Nós fizemos na legislatura passada, então eu como deputado estadual, mas os estados brasileiros, o povo brasileiro, nós fizemos um abaixo-assinado em todos os estados brasileiros. Minas contribuiu com mais de 600 mil assinaturas e aqui chegou ao Congresso Nacional abaixo-assinado da ordem de mais de 2 milhões de assinaturas
apontando e pedindo que o Congresso Nacional votasse uma emenda, né, emenda constitucional, para fazer com que a União aplicasse, no mínimo, 10% das receitas correntes brutas. Isso foi votado inicialmente agora, no ano passado, no governo da presidente Dilma. Até então, foi tranquilo. Depois que passou, a emenda está na gaveta. É um prejuízo. E mais ainda, as alterações que estão sendo propostas, inclusive a PEC 241, é uma afronta aos direitos dos trabalhadores, aos direitos sociais. Explica para a gente. E eu coloco deputado? uma questão que fundamental, principalmente em relação à educação, mas fundamentalmente em relação à saúde, em que limita os gastos da saúde, cuja correção estabelecida se faz em função do IPCA, sem considerar o crescimento da população e sem considerar a variação inflacionária na área de saúde, que não é igual, é sempre maior do que o IPCA. Então, na realidade, o que nós vamos ver da agora para frente é uma redução dos recursos que já estão abaixo do mínimo, uma redução dos recursos para o setor de saúde. Os direitos trabalhistas estão ameaçados, o que eles querem, o que se quer, o que está sendo proposto, por exemplo, em relação a esse projeto 257. Na realidade, a limitação do crescimento de recursos, né, dos recursos primários para pagamento de pessoal, o que vai impedir o fortalecimento dos Estados. O Estado não tem um pessoal suficiente ainda, necessário, para atender às demandas fundamentalmente na área da educação e da saúde. Nós precisamos mais. E nem vai poder, né, deputado? Porque por essa proposta não vai poder fazer concurso. Agora mesmo nós conversamos com os reitores das universidades federais, dizendo eles que tem uma estrutura, as universidades expandiram, mas ainda o número de profissionais que não se coloca de uma hora para outra, esse é um processo, é processual, ele tem que ser planejado, existe um tempo de crescimento, à medida que um curso vai evoluindo dentro de uma universidade, você vai criando novas demandas, isso tudo está ameaçado. Toda essa situação está em risco. Está em risco a democracia, estão em risco os direitos sociais, os direitos dos trabalhadores, as questões previdenciárias. Por isso mesmo eu digo que a barragem de Fundão que rompeu em Minas e que provoca continuadamente um desastre, ela é apenas uma referência para mostrar o que significa a ruptura do Estado democrático de direito, que atenta contra os direitos dos trabalhadores, principalmente os direitos previdenciários, os direitos sociais. Isso é extremamente grave e nós estamos apenas no começo também. As consequências desta ruptura não é agora, enquanto está um processo de impeachment. Certamente, quando consolidar esse processo e se eventualmente consolidar esse processo, nós vamos ver ainda muitas outras maldades serem conduzidas no sentido de reduzir o Estado de direito, o Estado social. Esta é a situação que eu imagino e que eu prevejo, que me inquieta muito, mais grave. Tanto que vale a pena a gente repetir aqui uma frase do Frei Leonardo Boff, que diz que se a população, principalmente se os mais pobres, soubessem os males que esta ruptura causa sobre eles, faltaria ruas e praças para que pudessem ser ocupadas. Tanto é o grau de ofensa, de atentado contra o Estado de Direito, contra os mais pobres, contra as conquistas que ainda não estão consolidadas. Nós só avançamos, e avançamos muito. Nós criamos mais universidades, mais cursos técnicos, nós ampliamos o Mais Médico, nós melhoramos a situação do país. Minha Casa Minha Vida. Houve grandes investimentos, mas nada está consolidado. A ruptura democrática, repito, vai comprometer a vida desta nação. Não é possível que isto continue assim. Espero, né, que esse Congresso, que os deputados que tenham compromisso, verdadeiro compromisso, com os seus estados, com a população, possam rever as posições que, lamentavelmente, são posições que sustentam esse Estado, essa situação grave que nós estamos vivendo. Vi ontem, por exemplo, o 257, eu teria muita razão para dizer, em nome do Estado de Minas Gerais, em que eu participei efetivamente dessa discussão, de uma frente parlamentar, da condução da presidência de uma comissão especial para tratar da questão das dívidas públicas, e lá foi escrito um livro que a renegociação da dívida do Estado de Minas Gerais era uma renegociação necessária,
Mas não votei porque não se faz renegociação no sentido de negociar, de colocar como produto de mercado, como produto desse negócio o direito dos trabalhadores, lamentavelmente. E eu vejo o Nordeste, os deputados do Nordeste, que nem muitos dos estados que estão cumprindo com seus objetivos, não têm dívidas, eles votaram para sustentar essa situação, para beneficiar o quê? Beneficiar interesses do sistema financeiro, do sistema econômico. Ou seja, a lógica desse golpe, a lógica dessa ruptura institucional é manter os privilégios, os interesses do sistema financeiro, sem inclusive auditar essa dívida brutal que nós estamos pagando. Desde o momento que nós discutimos a questão das dívidas dos estados, da dívida pública, da dívida da União, nós entendemos e nós colocamos com muita clareza que para nós podermos avançar, para que essa dívida pudesse ser adequadamente equacionada, seria fundamental a auditoria da dívida. Eu digo como médico que quando a gente está diante de um problema, o que a gente faz? A gente faz um diagnóstico, faz um bom diagnóstico. A auditoria de dívida é diagnóstico, não é não pagar, não é deixar de pagar, mas é fazer o diagnóstico necessário para que o tratamento seja adequado a que verdadeiramente nós devemos. Porque muito do que nós estamos pagando, na realidade nós estamos pagando em função dos privilégios sofridos, sustentados pelos interesses dominantes. Deputado Adelmo Carneiro Leão, nosso tempo acabou, mas obrigado pela presença do senhor e o senhor já está convidado para voltar ao programa para a gente discutir essas questões, não só na saúde, mas todas essas ameaças que o senhor está apontando aqui, né? Não tem dúvida, Juliano. Eu acho que nós temos muitos problemas e é preciso que a gente detalhe, a gente discute, a gente debata sobre cada um deles. Destrinchar essa equação complexa. Esse golpe ele é formulado numa equação muito complexa, é uma diferencial integral. Então ele não se resolve, e nós não vamos explicar apenas a partir de uma derivada. São várias derivadas que estão comprometendo a vida da nação brasileira, o futuro da nossa juventude, das nossas crianças, dos direitos sociais. É a metáfora que o senhor usou, né? Da barragem. Os holofotes saem, mas os efeitos continuam. Continuam. Obrigado, Juliano. Obrigado ao senhor, deputado. Eu sou Juliano Pires e este é o Palavra Aberta. Você pode conferir esta e outras edições do programa no site câmara.leg.br/palavra aberta. A gente fica por aqui. Até mais.